Olá, estudante da mediação tecnológica. Aqui é o professor Beto, mais uma vez com vocês. Aula passada, nós trabalhávamos sobre a Grécia Antiga, sobre essa característica da Grécia, como era a característica física, geográfica, geopolítica da Grécia, as cidades-estados. E na aula passada eu já falava para vocês que a Grécia ela nos deixou um legado. Que legado foi esse? Que legado é esse que a Grécia nos deixa, que marca o processo de nossa sociedade? Agora, nessa aula de hoje, aula de número 9, nós iremos ver um pouco disso na tela para vocês. Nós iremos ver essa herança cultural grega, esse legado deixado pelos gregos. Aqui nós iremos detalhar melhor a filosofia, a ciência grega, a arte grega, as religiões e mitologia, a interação da cultura com o Oriente. Então nós iremos ver tudo isso daqui da Grécia. E aí a gente já começa a falar sobre filosofia. O que é filosofia? Para que serve a filosofia? Eu costumo dizer que a filosofia ela é uma ciência social, que ela está dentro das ciências humanas e que ela é o primeiro passo para a transformação da sociedade. Percebam vocês, a sociedade, qualquer sociedade, ela primeiramente ela desenvolve um pensamento filosófico. Aquele pensamento filosófico começa a ser aprofundado, começa a haver uma mudança na estrutura social, aí entra a sociologia. Essa mudança da estrutura social vai fazer uma mudança na geopolítica e na geografia física daquele ambiente, aí entramos para estudar a geografia. E tudo isso depois vira objeto histórico. Tudo isso é levado pelo historiador para o historiador tentar entender aquela sociedade e escrever sobre aquela sociedade através desse processo de mudança de mentalidade. Então a filosofia criada na Grécia Antiga, a gente fala do principal filósofo, que foi Platão, depois seguido, por Sócrates, depois seguido por Platão e Aristóteles, que estão lá na Grécia Antiga e eles estão pensando já o mundo. É claro, nem tudo que eles desenvolveram enquanto pensamento é o que perpetuou na humanidade, que alguns pensamentos deles foram questionados por outros filósofos. Mas é aqui, o berço da filosofia, que nós vamos compreender um pouco sobre esse tema na tela para vocês. Os intelectuais gregos não se dedicavam apenas a temas abstratos, como a beleza e o sentido da vida. Lembra? Não era só sobre a beleza e o sentido da vida que eles se preocupavam. Eles também passaram a se preocupar em entender o mundo que os rodeavam e alcançaram um grande avanço na física, na matemática e na filosofia. Olha os caras lá na Grécia Antiga já pensando matematicamente, já pensando na física, já desenvolvendo a filosofia. Os caras eram geniais. E quando nós falamos de filosofia, nós temos a cidade de Atenas, que ela vai ser o principal palco desse desenvolvimento filosófico num período da Grécia, chamado de período clássico da Grécia. É lá em Atenas. É lá em Atenas também que esses filósofos pensavam e criavam teoria para explicar a complexa existência da humanidade. Que é a humanidade? Por que viemos? Como estamos aqui? Como viemos parar aqui? Comportamento e sentimentos. Podemos destacar como principal filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles e Tales de Mileto, que é um filósofo, matemático e astrônomo. Tales de Mileto. Aí a gente para pensar, trago de novo a Escola de Atenas para vocês, que é um quadro importantíssimo.
Gente, para pensar. Aqui, nessas duas figuras aqui, se você perceber, está apontando para cima. Esse que está apontando para cima, aqui, é Platão, que ele está dizendo que tudo desenvolveu no mundo das ideias. Tudo está no mundo das ideias para poder vir para a Terra. E ele dizia que a nossa alma, ela já vinha com essa questão do mundo das ideias, ela já vinha com conhecimentos pré-estabelecidos e aquele só iria ser lembrado. Aristóteles está colocando a mão para baixo porque ele está dizendo nananina, não tem nada a ver com o mundo das ideias, Platão. Tem a ver com o empirismo, as experiências que nós temos aqui na Terra através dos nossos 5 sentidos, o tato, olfato, a visão, a audição e o paladar. Vocês percebem que a gente aprende as coisas pelos nossos sentidos? Uma criança, quando olha uma vela, vai, coloca a mão na vela e se queima. Quando ela vê essa vela de novo, ela vai colocar a mão dela? Porque ela aprendeu, através de um dos sentidos seus, do tato que doeu, aprendeu que aquela vela queimava. Então, isso é o empirismo. O que nós ouvimos, nós aprendemos. Tanto é que a nossa sociedade, eu sempre falo, procure ouvir músicas boas que tragam sentidos. Porque o seu ouvido, sua audição, é uma outra forma de aprendizado. Você aprende pela audição. O cheiro que você sente. Então, aqui já há uma disputa filosófica entre Platão e Aristóteles. Já há uma disputa filosófica. E essa filosofia, desenvolvida na Grécia Antiga, vai moldar a nossa sociedade. Na tela para vocês. Filosofia. Nós começamos lá antes de Platão, de Sócrates, nós temos os estoicos, fundada por Zenon de Cítion. Geralmente o sobrenome dele pega a cidade onde eles moravam, tá? Zenon, ele desenvolve o estoicismo, que defendia a felicidade como equilíbrio interior. O homem deveria aceitar a serenidade, a dor e o prazer, a aventura e o infortúnio. Olha ele falando aí. Quer dizer que tudo isso traria um amadurecimento filosófico. Aí depois nós temos o epicurismo. Epicuro de Samos. Ele que funda o epicurismo. O epicurismo pregava a obtenção do prazer, base da felicidade humana. Então, tudo que é prazeroso seria pertinente ao ser humano. Agora, o ceticismo que depois, lá no Renascimento, ele vai ter uma característica bem mais marcante, desenvolvido por Pirro, caracterizava-se pelo negativismo, que defendia que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma, desprezava as coisas materiais. O cético, ele sempre duvida de tudo. Não acredita que aquilo seria possível. Aí vem um período pós-socrático que começa com Sócrates. Detalhe para vocês. Deixa eu falar aqui um detalhe para vocês. Vocês sabiam que Sócrates não deixou nada escrito? Tudo que é escrito sobre Sócrates foi escrito pelo seu discípulo. Quem é o discípulo de Sócrates? Foi aluno de Sócrates? Platão. Alguns estudiosos
Ali tentam dizer até que Sócrates nem existiu, por ele não deixar escrito. Mas se vocês pegarem as principais filosofias do mundo, não foram escritos por quem deu a causa, mas sim por seus seguidores. Jesus Cristo pregava, mas ele deixou algo escrito? Não, quem escreveu foi os seus seguidores, que escreveram os evangelhos, tudo. Maomé, lá para o seu povo, pregava, ele deixou algo escrito? Não, quem vai escrever são seus seguidores. Então percebam vocês, dentro dessa filosofia de vida, Sócrates, que é o grande pai da filosofia moderna, ele não deixa nada escrito. Platão é que vai escrever sobre Sócrates. Na tela para vocês. O período tem como marco principal o pensamento desenvolvido por Sócrates. Sócrates, que é conhecido como o pai da filosofia, tanto é que é chamado período pós-socrático, que vai vir tudo depois de Sócrates. Mesmo não sendo seu precursor, ele estruturou a forma de busca pelo conhecimento que fundamentou a filosofia. Daí o termo período socrático. Dizem que Sócrates estava caminhando. Estava em direção do oráculo de Delfos. E lá ele leu uma frase que vai ser fundamental para a sua vida. Só sei que nada sei. Aí ele começou a refletir sobre aquele negócio e disse, olha que coisa interessante. Eu tenho que me portar como ignorante de não saber nada para que a minha mente se abra para aprendizados constantes. Não tem aquela pessoa que ela acha que ela sabe tudo? Tem até uns coaches aí que acham, olha, eu sei de tudo, pode me mandar aqui que eu sei de tudo. A pessoa não tem a humildade de dizer que ela não sabe de tudo. A vida é um constante aprendizado. Vocês que achavam que já tinham vindo tudo, aluno, vocês vão perceber ao longo dessa vida acadêmica de vocês, que vai passar pelo ensino médio, vai chegar na universidade, vocês vão perceber esse pensamento. E vocês vão chegar no final lendo Sócrates, só sei que nada sei. Na tela para vocês. Na ciência nós temos uma matemática. O raciocínio matemático, gente, fundamental para a nossa sociedade, que depois vem o raciocínio lógico. Sobressaíram Euclides e Arquimedes, que se desenvolveram na geometria. Euclides utilizou a geometria nos seus estudos de física. A física mecânica mereceu também atenção especial por parte de Arquimedes, tornando possível a invenção de novas armas de ataque e defesa. Bora falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre as armas da antiguidade. Para ser feita aquela catapulta que iria jogar aquela bola de fogo. Aquilo tudo tem cálculo matemático, cálculo de física, de matemática. Um atirador de elite, para ele dar um simples tiro,
ele tem que calcular velocidade do vento, velocidade do projétil, a ação do vento sobre aquele projétil, para ele acertar em determinado alvo. Muitas vezes, o alvo está aqui e ele está mirando para cá. Ei, mas o alvo está ali. Eu disse, não, mas olha a distância. Ah, tem mais o cálculo da distância. Aquele projeto que ele vai para lá, ele vai sofrer ação do vento pela velocidade dele e vai chegar no meu alvo. Naquele momento ele desenvolveu esse estudo da matemática para a guerra, a matemática para a vida. A matemática ela traz uma questão muito interessante. Vocês já perceberam por onde você anda? Tem um cálculo matemático. Se eu estou sentando um piso, o pedreiro está sentando um piso, tem uma cerâmica, ele tem que fazer um cálculo matemático para quando chegar lá naquele final, não ter tanto recorte na cerâmica dele. Isso tudo está dentro da nossa sociedade, desenvolvido lá na Grécia Antiga. Na tela. Outra questão, a astronomia. Na Grécia Antiga, os filósofos já estavam de olho no céu. Aristarco e Hiparco são dois grandes astrônomos da época, e na tentativa de medir o diâmetro da Terra e a distância dos nossos planetas ao Sol e à Lua, Aristarco lançou uma hipótese heliocêntrica. Isso é, de que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol, e não foi aceita na época. Imagine você, Aristarco, chegar e disse, olha, pelos cálculos matemáticos que eu fiz, e ele sai de uma cidade para outra para medir aonde estaria a pino, e na cidade dele, no mesmo horário, o sol estaria dando a sombra, aí ele dizia bem assim, ó, a partir desse cálculo de ângulo e a distância que tem a minha cidade dessa cidade, ele conseguiu calcular, multiplicando, calcular qual seria a distância que a Terra, qual seria o tamanho da circunferência da Terra. Quantos quilômetros teria para dar a volta na Terra? Ele foi o primeiro a fazer esse cálculo, então ele começou a calcular a distância dos astros também. E isso ele desenvolveu a teoria heliocêntrica. Vocês sabem o que é a teoria heliocêntrica? Hélio está relacionado a Sol. Então é ele lá na Grécia Antiga que desenvolve a teoria de que o Sol é o centro do universo e os planetas giram em torno do seu redor. Mas, naquele momento, qual era a teoria que predominava lá na Grécia Antiga? A teoria geocêntrica, geo de terra, que a Terra seria o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. E a Terra era uma terra plana. O que admira não é a Grécia Antiga pensar nisso. O que me admira é hoje esse pensamento está dentro ainda da nossa sociedade. E aí eles têm esse embate matemático. Ele disse, não. Está aqui a teoria. Mete a teoria no peito do cara, o povo vai dizer, pô, né? Ele pode ter razão. E essa razão dele só vem muitos anos depois, quando se aceita a teoria heliocêntrica. Quando Cristóvão Colombo tenta dar a volta de circunferência na Terra, partindo para o lado oposto dos grandes navegadores. Na tela para vocês. Na arte. Como é que está essa questão da arte da Grécia? Como é que está essa questão dos deuses? Tá? O belo,
a arte, a arquitetura. Vocês estão percebendo aí que como eles tratam a questão da figura, do belo. Aqui é uma junção de várias imagens separadas, colocadas no canto só. O anfiteatro, a escultura, eles perseguiam a perfeição. Tanto é que as construções deles estão em pé até hoje, milhares de anos depois. E eles tinham nessa percepção da arte a propagação da alma do ser humano. Na tela para vocês. A Grécia Antiga é considerada como uma civilização de grande esplendor cultural. Os gregos desenvolveram a filosofia, as artes, a tecnologia, os esportes e muitas outras coisas. Tamanha era a importância dessa cultura que os romanos, ao invadir a Península Balcânica, lá onde fica a Grécia, não resistiram e beberam nessa esplêndida fonte cultural. Aí vem a cultura helenística, quando os romanos têm o contato com esse desenvolvimento grego. Os gregos eram excelentes escultores, buscavam retratar o corpo humano em sua perfeição. Músculo, vestimentas, sentimentos e expressões eram retratados pelos escultores gregos. Lembra daquela aula que eu mostrei para vocês na aula passada? Mas olha aqui, ó, aqui nós temos aqui, ó. Vejam como eles tentam reproduzir o sentimento, a dor que esse daqui estava sentindo. A musculatura, aí é um estudo de anatomia. Numa posição dessa, qual seria a musculatura que seria esticada? E os caras conseguiam reproduzir isso em pedaços de pedra. Esculpiam suas construções, suas torres, tudo em pedaços de pedra. Então, as artes plásticas da Grécia Antiga influenciaram profundamente essa arte romana e a arte renascentista. Pessoal, é o seguinte, só para vocês, fazer um spoiler de vocês aqui das nossas próximas aulas aí. Os romanos chegaram lá e se encantaram com essa arte, com essa escultura, essa arquitetura dos gregos. Eles levam essa arte para o Império Romano. Começa a desenvolver, caracterizar. Só que chegou na Idade Média, quando o Roma é invadido, derrubado por Odoacro, lá na Idade Média, Roma vai perder tudo isso. Os germânicos, eles não tiveram contato com isso, eles vão destruir, eles não vão querer isso daqui não. Nós vivemos uma Idade Média muito com outro tipo de arte. Quando nós chegamos lá na frente, que é a Idade Média, depois de 1000 anos de Idade Média, que a Idade Média vai acabar, nós tivemos o renascimento cultural. E esse renascimento cultural, ele vai justamente pegar lá na Grécia Antiga essa característica e trazer. É por isso que nós temos, que eu já mostrei para vocês, aquela imagem de Davi de Michelangelo, que é uma imagem esculpida na mesma característica que os gregos esculpiam anteriormente. E tudo isso vai virar legado. Legado para os romanos e para os renascentistas. O teatro. O teatro foi outra invenção grega fabulosa. Os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças eram apresentadas em anfiteatro ao ar livre. O anfiteatro ele sempre vai ter esse formato, tá? A arquibancada aqui, a apresentação aqui. Então, quando se fala daqui, se propaga a voz para a arquibancada.
E os atores representavam e usavam máscaras. As comédias, dramas e sátiras retratavam principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano. Ésquilo e Sófocles foram os dois mais importantes escritores de peças teatrais na Grécia Antiga. Se não bastasse o teatro, nós temos a arquitetura, inconfundível arquitetura. Uma das formas de se estudar a arte grega se dá por meio do formato de suas colunas. O formato das colunas fala qual é o tempo grego que aquelas colunas foram construídas. Nós temos as colunas dóricas, eram colunas sem base e com extremidade superior, mais conhecida como capitel, ou seja, curva. Nós temos as colunas jônicas. Tinham a extremidade inferior e superior adornadas com 2 voltas. Por 2 voltas. Então, elas têm superior e inferior. E as colunas coríntias, que eram uma mistura da coluna dórica com a coluna jônica. Fazer essa mistura das duas. Isso é arquitetura. Isso é as colunas que caracterizavam. Aqui teria que apresentar o pé dela para a gente saber qual era a estrutura dela. Tá? Mas essa daqui, que quebrou essa coluna aqui, ela não tem base inferior. E agora, a Grécia, só para gente aqui, ó. A Grécia, a Itália, vendo, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui Portugal e Espanha, na Península Ibérica, e aqui já, próximo, nós já temos o Oriente. E qual é essa característica, a interação cultural entre os gregos com o Oriente? Quando a gente olha esse mapa aqui, a gente tenta navegar. O principal rio de comércio, o principal mar de comércio é o mar Mediterrâneo. Mas nós temos aqui, ó, entrando, nós temos o mar Jônico, nós temos o mar Egeu, aqui, lá, nós temos o mar Egeu, nós temos o mar da Clícia, nós temos vários mares que estão cercando aqui a Grécia Antiga, que são fundamentais para eles fazerem esse contato, esse comércio com o Oriente. E eles fizeram, na tela. A cultura helenística, ou helenismo, foi resultado da fusão de elementos tanto da cultura helênica grega quanto da cultura ocidental, destacados como elementos originais e marcantes que caracterizou a região conquistada pelo Império de Alexandre Magno. Hélade. A Hélade era a região entre a Grécia Central e o Norte, cujos habitantes, os helenos, olha, quem morava na Grécia, na Hélade eram os helenos, emprestaram seu nome à civilização helenística, que se estendeu do Oriente afora, por meio não só de uma língua comum, koiné, mas também através das práticas de educação, artesanato, do comércio e da escultura.
Então aqui já é a expansão para o Oriente, não só para o Ocidente. Enquanto a cultura helenística aqui é uma fusão entre a cultura grega e a cultura ocidental, principalmente também com o Império Romano, aqui nessa cultura nós temos aqui a cultura hélade, helenística do Oriente. Durante 13 anos, Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, que era conhecido, conquistou o Egito, a Mesopotâmia, a Sicília, a Pérsia e chegou até a Índia. 336 a 323 antes de Cristo. Esse AC significa antes de Cristo, tá, aluno? Para quem ainda não sabe. Cara, eles conseguiram fazer um super império. E ele queria conquistar e acabou nem voltando para sua terra. Alexandre Magno. A cultura helenística substituiu a concepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas. Substituiu a percepção clássica de que o homem é a medida de todas as coisas pelo monumentalismo, pessimismo, negativismo e relativismo. Tudo isso são concepções que vocês vão estudar em filosofia. Em filosofia. Vocês vão estudar tudo isso daqui. Os principais centros de difusão dos valores helenísticos e a cultura helenística foram Alexandria, Egito, Pérgamo, Ásia Menor e a ilha de Rhodes, no Mar Egeu. Aí foram centros de difusão desses valores helenísticos. Só para vocês terem uma ideia, em Alexandria era tão movimentado, que nós temos uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o farol de Alexandria. Esse farol que ele marcava para os navegadores pontos aonde eles poderiam navegar. Ficavam orientando esses navegadores. E o farol de Alexandria, ele vai estar muito presente aqui. A gente vai ali no Egito, em Alexandria no Egito, Pérgamo na Ásia Menor, e nós temos também Rhodes, no Mar Egeu, que vão ser fundamentais devido às rotas comerciais. Olha o comércio, olha os navios passando pelas rotas comerciais. Voltem na tela aí para a gente ver algumas características. Muitos navios, muitos arquedutos, canais, estrutura de pedra, farol de Alexandria. O helenismo desenvolveu uma arquitetura onde predominava o luxo e a grandiosidade. A biblioteca de Alexandria, com milhares de papiros, o farol de Alexandria, que eu falava para vocês agora, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o altar de Pérgamo, dedicado a Zeus. Tudo isso está dentro dessa cultura helenística. Olha a biblioteca de Alexandria retratada como seria. Imagina uma biblioteca onde você tem que tirar pergaminho por pergaminho para saber o assunto que você quer. E a religião, a mitologia grega? Como é que está esse processo mitológico grego? Deuses do Olimpo. Olimpo eram nós cristãos, não falamos do céu. Os gregos falavam do Olimpo, aonde estaria sentado em seu trono Zeus, que seria os deuses dos deuses.
Zeus, Poseidon, Hera e outras centenas de deuses que tinha a Grécia Antiga estariam lá convivendo e definindo a vida dos pobres mortais aqui na Terra. De vez em quando esses deuses descia para ter filho com a mortal, que davam os heróis, que eram filhos de Deus com as mortais da Terra. Na tela para vocês. Para explicar as coisas do mundo e transmitirem conhecimentos populares, os gregos criaram vários mitos e lendas. A história era transmitida oralmente de geração em geração. A mitologia grega era completa de monstros, heróis, deuses e outras figuras da mitologia grega. Aí eu trago um quadro para vocês. Poseidon, seu cavalo. Ó. Aí nós temos Mercúrio, Vulcano, Marte, Prometeus, e nós temos vários outros, Apolo, Vênus, Júpiter, gregos que trouxeram a base dessa mitologia deste mundo que nós estamos estudando. Um dos mitos mais conhecidos é o do Minotauro. Lembra? Olha aqui, ó. Corpo de homem e a cabeça de touro. O cavalo de Troia também, presente deixado na guerra Peloponeso lá, que depois, quando acordaram de manhã, todo mundo estava bêbado comemorando a vitória, os soldados saíram do cavalo e dentro do cavalo mataram todo mundo. Medusa, que você não podia olhar para ela, que ela tinha a cabeça cheia de serpente, você virava pedra. Os 12 trabalhos de Hércules, que era um herói. Hércules era um herói, e esse herói aqui, você não podia, ele tinha que completar os 12 trabalhos. Meus alunos, para a aula de hoje nós temos esse material complementar. Deuses gregos, as principais entidades da mitologia grega. Tá? Nós temos aí esse material complementar para vocês. E aqui chegamos mais ao final da nossa aula, falando sobre essa cultura grega. Qualquer dúvida, eu estou lá no chat e a gente pode estar conversando, trocando essas informações, essas dúvidas, tá bom? Até a revisão e a correção dessa aula. Até a próxima aula.